Só nós sentimos assim. Por muitos desgostos que possamos ter. Olá a todos, boa noite. Aqui estamos de volta para mais um Benfica Eclético, o quarto programa eclético. Ricardo, boa noite. Sérgio. Cá estamos de volta, depois de uma pequena peripécia, não é? Estamos aqui de volta. Relembrar à malta que pode participar no chat e no Facebook, vão-nos acompanhando aqui durante estas pequenas conversas que nós vamos tendo. Relembrar-vos, não se esqueçam de irem comentando aí e deixando a vossa opinião, que nós, à medida que vamos podendo, vamos interagindo convosco. Ricardo, tivemos este período de ausência. É verdade, os problemas técnicos estão nublados. Não é? Não estranha se hoje estivemos a olhar muito para baixo, mas é que ouvimos os comentários, os vossos comentários, temos aqui um computador que está por baixo de nós, portanto temos mesmo que desviar o olhar da câmara de vez em quando. Olha, tínhamos na nossa pauta, tínhamos começado aí pelo vôlei. Vamos embora. Não é? Vamos embora então. O que é que temos aí para falar do vôlei? Ora, o vôlei, a última vez que estivemos aqui ainda não tinha acontecido a vitória em Alvalade para o campeonato, que aconteceu entretanto, foi um resultado importante. Uma vitória por 3-2, com alguma polémica à mistura, como isso na altura deu. O Benfica podia ter sido ali com os 3 pontos em vez de 2, mas foi um sinal claro que a equipa deu de qualidade. Relembrar que foi a primeira vitória do voleibol no pavilhão do Sporting, e se excluirmos aquele jogo do futsal ganho no prolongamento, foi a primeira vitória no tempo regulamentar de uma modalidade no João Rocha. Com as vitórias que seguiram a essa, o Benfica continua em primeiro lugar do campeonato, só tem vitórias, já iniciou a participação europeia, também com uma vitória frente ao adversário mais fraco, e agora esta semana a equipa chegou hoje ao Chipre para esta segunda mão. Esperemos que seja novamente 3-0 e sem grandes problemas. Yeah. Tem sido um período fértil na equipa, no rendimento, já com algum... Ou seja, começou o Marcelo Matos a apostar numa equipa com o Gaspar como base, com outros que interessante se lesionou, não é? Agora está a jogar o Theo, o Pinheiro tem jogado cada vez mais também, os centrais têm rodado, e mesmo o Rafa, que começou lesionado, pouco a pouco vai ganhando ritmo, vai ganhando força, e está-se a revelar o reforço que precisávamos, no sentido em que está naquela, digamos, a caminhar para a forma com que deixou o Benfica. Isto é um jogador muito explosivo no ataque, com muitas soluções para atacar na rede e para atacar longe da rede, e portanto, aquilo que nós já tínhamos falado aqui muitas vezes, que a construção deste plantel, que parece dar garantias de profundidade e de várias soluções, está a verificar, e apesar deste momento menos bom com a lesão do Gaspar, é tempo do Theo ganhar ritmo e nesta fase ser indiscutível na titularidade, e preparar-se da melhor forma para o que virá para o resto da época. Há previsão para a lesão do Gaspar? É uma lesão um bocado chata, uma fratura no dedo do pé, teoricamente poderá ainda voltar em dezembro, no pior dos cenários só em janeiro. Yeah. Eu diria antes agora do que numa altura mais decisiva da época, apesar de ainda teremos uma eliminatória europeia caso ganhemos. Agora no Chipre vamos ganhar, logo a seguir, sim. Mas como eu disse, garantias totais no plantel que está à disposição do Marcelo Matos, e é sem dúvida uma das equipas que está a corresponder ao esperado, e que estamos certos que a margem de evolução ainda não terminou. Estamos aqui agora a ver as imagens do último jogo do campeonato, a vitória sobre a equipa de Viana, uma vitória claríssima por 3-0, e num jogo em que o Benfica serviu muito, muito bem, e foi um aspecto importante, porque no jogo anterior de quarta-feira o treinador tinha dito que estava muito desiludido com o serviço nesse jogo, e claramente que a equipa trabalhou este aspecto nesses dias, e surgiu muito mais forte nesse capítulo. Sim. Ou seja, colocando dificuldades à recepção adversária, condiciona a resposta do adversário, com uma melhor ligação, ou com mais eficácia de bloco, aliás, será possível também fazer mais pontos logo diretamente do nosso serviço, e constantemente ter um ascendente maior sobre os adversários.
Perguntam-me já aqui também o João e o Ricardo o que eu tenho achado do trabalho do Marcel Matos. Ainda é cedo, obviamente, já falámos aqui desta questão dele ter outra escola, trazer coisas novas à equipa. Vai-se vendo lentamente essas situações, mas acho que ele próprio reconhece isso, que ele próprio está num período de adaptação à realidade do voleibol europeu também, não é? E português. Mas trouxe obviamente uma mudança de paradigma. Foram 30 anos de comando técnico de José Jardim, uma era, não é? Sim, sim, sim. E portanto agora é tempo também ainda de adaptação, obviamente. Acho que a equipa está num bom nível de rendimento, mas está longe daquilo que pode render. E a prova, no máximo, a prova disso foi as grandes vitórias que houve até agora, no caso da Supertaça, ou no caso da vitória em Alvalade, foram jogos em que dentro do próprio jogo o Benfica ainda teve muitas flutuações ao nível da constância no seu jogo, o que são normais, porque do outro lado da rede está também a equipa que em Portugal mais valor tem para dar luta ao Benfica e portanto também tem qualidade e argumentos para mexer do banco, ao contrário daquilo que o treinador do Sporting disse nesse jogo, aquelas declarações que ficam para a história. Sim, sim, sim. Que era eu não meti. Era suposto teres metido. Era suposto ter metido, mas não meti. Não. Olha, mas leste aquilo que ele dizia, não é? Sim, sim, claro. Mas para não nos estarmos a alongar muito, até porque temos um episódio muito comprido, tivemos uma triste notícia, não é? É verdade. Soube-se este sábado, depois do jogo com o Boliviana, o falecimento de Rui Mourinho, ele que era presidente da secção de voleibol desde 2005 e que já antes disso trabalhava para a respectiva secção. Foram pelo menos quase 2 décadas de dedicação pura ao voleibol do Benfica. Uma pessoa que a mim pessoalmente me marcou, obviamente, de um percurso eclético como adepto. É uma cara que desde sempre me habituei a associar ao voleibol. E alguém que fez muito pelo voleibol do Benfica, lá está, sobretudo na fase das dificuldades, não é? Sim. Ou nas fases das dificuldades, será até mais correto dizer assim. Acho que o seu nome fica associado ao nome do José Jardim, claramente. Porque é um percurso também junto, não é? De muitos anos, e pessoas que fizeram um bocado de tudo nesta secção. Que foram, no caso dele dirigente, no caso dos treinadores, mas muitas vezes foram seccionista, diria eu, pai, irmão, o que foi preciso para levar tudo para a frente, muitas vezes com sacrifício pessoal e familiar, e que o clube soube sempre reconhecer. Infelizmente já estava doente há muito tempo, também aí foi uma luta muito, muito difícil e muito carregada, e agora partiu e continuará certamente no quarto anel a apoiar o voleibol do Benfica. Mas é um dos nossos, claramente. Um dos nossos, claramente, e como eu escrevi, acho que daqueles homens já não se fazem, benfiquistas como já não se fazem, percebes? Daqueles que sacrificam tudo pelo clube. Independentemente do que... às custas do que isso for para a sua vida. Mas como não é no futebol, passou-me se calhar um bocadinho ao lado, não? Talvez, as pessoas talvez não conheçam tão bem, apesar de quem frequenta os pavilhões, claramente sabe quem é a pessoa em questão. E bastou ver também algumas reações dos próprios jogadores nas redes sociais. Eu destacaria, por exemplo, o Zelão, que está há 10 anos no Benfica e que é um brasileiro. Se calhar antes de ir para Lisboa e para o Benfica não sabia o que é que vinha. Nem imaginava que ia cá ficar este tempo todo. Engraçado ser um brasileiro ter uma reação daquela. E ele disse logo a pessoa que fez o primeiro contacto, que me explicou que era o Benfica e que me disse porque é que me queriam no Benfica. E se o Zelão ficou cá há 10 anos é porque esse contacto foi bem feito. Yeah. Olha, temos mais alguma coisa para acrescentar acerca do voleibol? Não? Vou pedir fazer um apelo. O apelo não é um apelo do costume, mas acho que a malta tem que aparecer mais no pavilhão, porque uma equipa que está a correr bem, que tem ganho os jogos todos, merece que tenha mais gente a apoiar, não só nos jogos grandes, mas mesmo em todos os outros tipos de jogos. Ainda por cima este ano, aquela questão que também já falámos aqui da diminuição das pausas técnicas, o jogo está muito mais corrido, muito menos aborrecido, digamos, com menos interrupções, e portanto acho que acaba por ser também mais rápido. Antigamente os jogos demoravam muito tempo com isso. Sim. E acho que isso ajuda a trazer espectadores
e a malta que apareça porque a equipa merece, sem dúvida. Olha, darem uma saudação à malta toda que está no chat. Estamos Não se inibam de comentar e de partilharem as vossas opiniões connosco. Até porque voleibol é vida, David. Voleibol é vida. O David Soares está aí, voleibol é vida para ele. Vamos então passar aí ao handball, não é? Siga. Vamos então dar uma vista de olhos aqui pela nossa equipa de handball. Temos ali aquelas imagens. Olha, temos aqui as imagens do ABC, não é? Deste fim de semana. Foi uma belíssima vitória, uma boa exibição do Benfica. Era um teste interessante depois de um período de pausa novamente para os trabalhos da seleção e para os jogos de qualificação. O europeu, que também está bem encaminhada para a seleção, isso também é uma boa notícia. Curiosamente, da última vez que nós estivemos aqui, que tinha sido em vésperas de sair a convocatória, tínhamos reclamado da não convocatória do Belone. Sim. E o Belone finalmente foi a seleção. Exatamente. E com sucesso. Foi titular num dos jogos e foi correndo bem. Portanto, acho que também nesse aspecto é um prémio para o Belone, digamos, pelo seu bom desempenho ao longo das últimas épocas. Um jogador que já aqui dissemos tem uma constância inacreditável e que raramente baixa de forma. Ainda bem que não é o OKPT a convocar os jogadores de handball, senão estávamos lixados. Então. Mas pronto, já lá vamos. Já lá vamos, temos tempo. Agora estamos aí também no resumo a ver o Niocas, ele que tem subido de forma clara. Gradualmente. No jogo da Horta, em que o Belone não jogou por lesão, ele jogou muito e marcou muito. Neste jogo com o ABC jogou menos tempo, mas o tempo que teve em campo soube aproveitá-lo. E está a chegar ao nível que se espera dele, apesar de ter aquelas circunstâncias que nós já falámos. Mas queria reforçar que estamos agora aqui a preparar um ciclo complicado. A equipa de handball amanhã, quarta-feira, vai jogar ao Águas Santas, não é um pavilhão fácil, uma equipa que está bem. E depois tem já no sábado o jogo na Alemanha, da terceira eliminatória da HF. Sim. Portanto, para dar a qualificação para a fase de grupos, onde o sorteio não foi... Já aqui falámos disso, não foi a melhor coisa possível para o Benfica. Sim. Vamos jogar com uma equipa que está em 8º lugar do campeonato alemão. 9º lugar, aliás, está a meio da tabela, tem 6 vitórias e 6 derrotas. Não é propriamente o sorteio mais agradável. E esta imagem que escolhemos aqui, eu destacaria esta imagem um bocadinho como aquilo que nós falamos aqui várias vezes, dos ambientes. Sim. Do que é que isso faz a diferença. Esta imagem mostra o que é um jogo. Eles jogam em 2 pavilhões, este é o mais pequenino, que leva 4.500 pessoas, e tem o maior que leva 10.000. 10.000? Sim, eles vão jogar no mais pequenino, que é para terem certeza que está cheio. Ok. Percebes? Para terem certeza que está cheio e que conseguem ter um ambiente que faça a diferença a favor da sua equipa. Obviamente o Benfica não é favorito, falamos de uma equipa que tem o Cristiano Gal, internacional espanhol, o guarda-redes é um dos guarda-redes da Eslovénia, o outro é o Skok do Sporting, este é o Lejak. Tem internacionais alemães que atualmente ainda vão à seleção, uma das melhores seleções do mundo. Tem o central dinamarquês Olsen, muito experiente, jogadores que sabem tudo. A equipa em si, o Hannover, não tem grande tradição europeia, já não vai à Europa há alguns 5 ou 6 anos. Portanto, pode não estar tão habituado a jogar com outras equipas de outros países, o estilo handball, e o Benfica aí pode eventualmente ter alguma vantagem, mas, ou pelo menos algum fator surpresa. Mas já aqui falámos disto, que há muitos anos o Benfica foi ganhar um jogo à Alemanha por 1 ou 2 golos, que foi uma grande surpresa, e depois na segunda mão perdeu em casa para 10. Exato. Atenção, nada disso pode... Mas quais são as nossas reais hipóteses? Não somos favoritos, temos que nos superar. Temos que fazer o melhor possível, sabendo que é um jogo de 120 minutos, não é de 60. Não se faz resolver na Alemanha, mas temos de trazer a eliminatória da Alemanha em aberto e para poder resolver na Luz. E depois na Luz, meus amigos, temos que encher o pavilhão, esgotar, ambiente de loucura e ajudar a equipa à vitória. Vou agora aqui fazer uma interrupção para as perguntas, isto é, Força. já há muita malta a fazer perguntas de handball, eu vou tentar responder ao melhor que puder. Para relembrar à malta Sim. que voltámos ao pavilhão, não é? Estamos aqui. Exato. Sim, o Tiago Serrano fala da questão do Belone vai à seleção e o Grilo e o Seabra não vão.
Eu não sei se o selecionador de handball é uma coisa contra os jogadores do Benfica, mas de facto o Nuno Grilo está num momento de forma também extraordinário e perto do seu melhor. E é um jogador muito completo, quer defender, quer atacar. Ótimo complemento para o Cavalcanti, temos muito mais serviço nessa posição. Não sei. Claro que há o Gilberto Duarte, que está no Barcelona, e há outros grandes jogadores que Portugal está bem servido. Mas por acaso tem ainda o Fábio Magalhães da seleção, que sinceramente é um jogador inferior ao Grilo, na minha opinião. O Seabra, acho que o selecionador não gosta do Seabra, não é de hoje, porque muitas vezes quando o chamava ele nunca jogava. Yeah. Portanto, não sei. É anti-Benfica? Não sei, mas há aqui algumas questões, mas eu estou sempre mais centrado no Benfica e menos nas seleções. É o meu modo de pensar, não é? Yeah. Não é muito fácil. A situação física do Terzic, do Pátria Nova e do João da Silva. O João da Silva não tenho nenhum update, isto é, o que estava previsto no início da época era o jogador regressar no início de dezembro. Ele foi operado ao ombro, não é fácil, uma recuperação difícil, portanto espero que esteja a correr dentro dos timings possíveis. O Terzic, como sabemos, é um problema recorrente e grave. Também não sei em que ponto estará, mas por alguma razão veio o Nhocas para o lugar dele. E o Pátria Nova lesionou-se agora recentemente, uma nova lesão, também temos que ver o tempo de paragem, mas também com a forma em que o Cavalcanti e o Grilo estão, não estava fácil para ele ter minutos, apesar de já se ter relevado. Foi extremamente útil, sobretudo a defender nesta fase da época. O Bragatti pergunta se o Nhocas pode atingir o nível próximo do Cavalcanti. Eu diria que o Cavalcanti é que pode sonhar atingir o nível que o Nhocas já atingiu na carreira dele, não é? Mas também falamos de jogadores que têm 12 anos de diferença. Não, 10. Não, 12 ou mais. Né? Já estou... O Nhocas é de 86, se não me engano, e o Cavalcanti é de 97 ou 90. Portanto, deve ser 10 ou 11 anos. Ou seja, sim. O Nhoca chegou em 2014, 2015, 2016, a um nível muito, muito forte. E acho que será também uma inspiração para o Cavalcanti e outros jogadores do Benfica poderem treinar com ele. Não tenho dúvidas nenhumas e também podemos falar desse aspecto que foi anunciado entretanto, que é a transferência do Cavalcanti para o Nantes na próxima época. E acho que isso é também importante balizar que, obviamente, que para o Cavalcanti atingir todo o seu potencial como jogador, precisa desta transferência, porque vai para o handball francês, é um dos melhores campeonatos da Europa, uma equipa que está constantemente na Liga dos Campeões, que ainda no ano passado foi à final da Liga dos Campeões, portanto, pode então evoluir e atingir todo aquele potencial que toda a gente lhe reconhece, não é? 96. 96, obrigado, 10 anos de diferença. Porque o handball, como já fizemos aqui, o handball e o voleibol e o basquetebol são aquelas três modalidades em que o campeonato português e o jogador estar em Portugal nunca vai pode estar no clube topo, pode ser treinado por um treinador de topo, mas nunca vai atingir o seu potencial todo como jogador se não for estimulado ao máximo. E isso para isso tem que ir para um campeonato muito mais competitivo, e que é o caso. O Bragatti diz que fala do rendimento para esta época. Não tenho dúvidas nenhumas. O Nhocas atingir o valor de jogador que pode valer, isto é, se ele recuperar toda a sua confiança, ele pode ser um jogador absolutamente determinante e decisivo. Não é desrespeito nenhum para o Belor nem para os outros jogadores, mas estamos a falar de um jogador com uma carreira mundial, que já esteve ao mais alto nível, campeão da Europa, campeão do mundo pela França. Ou seja, é um jogador, como já disse aqui, com muitas valências, bom defensivamente, que não é demasiado individualista no ataque, gosta de jogar para a equipa, mas tem uma força física impressionante, como toda a gente vê, um poder de impulsão extraordinários, e traz essa bagagem de jogar a mais alto nível que pode fazer a diferença nos momentos decisivos. Normalmente um jogador que já passou por esses jogos grandes acaba por ter ali um reviver das situações e que lhe permite estar a um alto nível. Agora, acredito e olho, e vice-versa nos jogos, que a confiança dele vai subindo e a motivação conforme as coisas lhe saem bem. Agora, com o crescente de exigência que vai haver nos próximos tempos, quer com a eliminatória europeia, a que seguirá o jogo no Dragão Caixa no dia 1 de dezembro, certamente que vamos ver então se ele já está pronto para esse nível. Olha, qual é a data do jogo cá? Dia 24, sábado, às 5 horas da tarde.
não há futebol, porque é quinta-feira, com o Aroca, não sei porquê, mas agora não estamos a falar disso. Não? Estamos aqui no Eclético a falar das modalidades. E 24. Sábado 24, se não me engano, é o único jogo de modalidades desse dia na Luz, portanto todas as outras jogam fora, portanto é as atenções todas no handball para esse dia. Reforçar a ideia que É muito importante é importantíssimo, não é? ter o pavilhão cheio. Eu espero que o Benfica venha da Alemanha com a eliminatória viva, isto é, com um resultado que lhe permita sonhar com o Parlamento. Isto é, o ideal será vir com uma vantagem, mas se vierem desvantagem, que seja por uma margem que dê para recuperar aqui, uma margem plausível. E depois cá é as pessoas perceberem como é que as coisas fazem diferença. Por exemplo, o Borco é um grande guarda-redes e já tem mostrado e pode dar um fator extra à equipa. Um guarda-redes não liga ao Sérgio agora, está bem, quer dizer, a gente já sai do pavilhão, mas não há necessidade disto. Pá. Desculpa, pá. Quer dizer, Desculpa. Era o Rui Mendes, estava-me a ligar. Diz. Porque estava a dizer que, por exemplo, um guarda-redes ter um pavilhão cheio, que se galvaniza cada defesa que ele faz, também o galvaniza e ajuda a estar mais forte e mais confiante para a bola seguinte, e mesmo vindo cara a cara com um adversário de grande valor, ter ascendente psicológico sobre o adversário. Os próprios jogadores do Hannover, alguns deles muito experientes, como eu referi, mas claro que já jogaram em grandes ambientes, etc. Mas às vezes, quando encontram um ambiente adverso, não estou a dizer hostil, estou a dizer adverso, aquilo depois às vezes também treme na hora. Hostil, mas tem que ser hostil. Também na hora de rematar. Não, tem que ser hostil dentro do que é normal agora. O nosso pavilhão 2 leva 1500 pessoas. Eles entram ali e veem aquilo a meio gás e dizem: bem, isto é um jogo de treino, não é? Pronto. E se nós temos tanta boa experiência já, então no caso do handball, de pavilhões cheios ou com bons ambientes e que levaram a equipa a galvanizar-se e a vencer adversários de categoria superior, mesmo a nível interno, acho que isso tem que acontecer neste nível europeu e também como um sinal, as pessoas têm que ver isso também como um sinal de afirmação europeia da grandeza do Benfica. Yeah. Porque no nosso contexto eclético, diferente do resto da Europa e do resto do mundo, tirando o Barcelona, em que temos futebol, somos um clube que aposta, futebol é a força motriz do clube, mas que aposta na matriz eclética e em todas as modalidades. Se uma equipa alemã da Bundesliga de handball, um dos melhores campeonatos do mundo, vem cá jogar uma eliminatória europeia, tem que vir cá e tem que encontrar um pavilhão cheio, perceber que, espera aí, também há cultura desportiva ali no sul da Europa. Portugal pode ser o 9º ou 10º país do ranking europeu de handball, mas quer estar bem e quer subir. Ou seja, e já falámos aqui desta questão, que é: o Sporting tem tido boas prestações na Liga dos Campeões, ganhar em campos importantes, o Porto também está na Taça HF. Quanto mais as equipas portuguesas evoluírem e mostrarem o que é também a cultura do desporto em Portugal, mais isto tudo vai evoluir. Agora, isto também depende muito do espectador. O espectador tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto. O adepto do Benfica está disposto? Não. Eu infelizmente acho que não é? Já falámos disto aqui muitas vezes. Que é um bocado transversal a todas elas, a todas as 5 unidades de pavilhão, mas tirando o Benfica Porto ou o Benfica Sporting em casa, não vemos nos outros jogos as coisas não. Infelizmente, não sei se é o adversário que não chama. E acho que é isso que tem que mudar. Acho que essa mentalidade tem que mudar. E acho que no dia 24, quando for aí o jogo com o Hannover cá, temos uma boa ocasião para mostrar. Aproveita e vão às compras à Luz. Se quiserem, Natal. O jogo é às 5 da tarde, tem o tempo todo para fazer um dia à Benfica, um dia à família. Olha, vamos dar então um pelinho. Damos um pelinho, já pelinho falámos até ao hóquei. Vamos embora. Não é? Mais difícil. E vamos dar um pelinho até ao hóquei, nem de propósito. Ok, Patins, temos aqui um bico de obra. Um bico de obra. Que era... temos ali uma correção importante há bocado das seleções. Aquela história dos 5 ideais do hóquei. Não é o hóquei PT, é o 0-0. Faz aquelas escolhas esquisitas. É?
Pá, peço desculpa, então vou-me já corrigir. Não, é corriste. Fica ok. Fiz a piada do OKPT. Estávamos a fazer piada, era 0-0, porque, por exemplo, estamos aqui a ver o jogo com o Porto, que ganhou, o jogo com o Oliveirense, e não teve ninguém no suposto 5 inicial. Sim, exatamente. Pensei que fosse o OKPT, pá. Foi um bocadinho estranho. Mas não, foi no 0-0. Então, mas esses gajos são especialistas em OKPT. Agora são especialistas em tudo. É em Portugal. Em Portugal arranjamos especialistas em tudo, em qualquer esquina. Qualquer dia o Goal Point está a fazer aqui estatísticas do mas pronto, hockey. centrando no hockey, tínhamos falado aqui da última vez, a seguir ao empate em Alvalade, se não me engano, na primeira jornada, e que se seguiria uma série de jogos complicados. A verdade é que a série de jogos complicados passou bem. O Benfica ganhou em Azeméis, onde não ganhava há muitos anos, e apesar de ter sido a acabar o jogo, e depois ganhou em casa ao Porto também, daquela forma, digamos, que vimos aqui, não é? Dramática, quase, diria eu, com um gol no último segundo. Pavilhão bruto, pavilhão bruto e hostil, como é preciso, e que ajudou claramente a equipa, não só ajudou a equipa a chegar à vitória, como complicou e desorientou a equipa do Porto, e isso é uma coisa que já vamos falar aqui. O Porto em hockey é uma das melhores equipas do mundo, e sempre que joga na Luz, nos últimos anos, acusa claramente o ambiente e perde o controle emocional do jogo, e é muito por aí que acaba por desperdiçar pontos ou vantagens no marcador, e acaba por perder pontos. O Benfica também apresentou nesses jogos, como nós tínhamos falado aqui, já se tinha visto em Alvalade e que se voltou a ver, algumas modificações interessantes naquilo que vinha a ser o estilo de jogo da equipa, não só na escolha do 5 inicial, mas sobretudo nas características da equipa em campo, ou seja, menos vertigem no ataque, um jogo mais pausado, expondo-se muito menos ao contra-ataque. Portanto, no caso da perda de bola, do erro, não se pondo ao contra-ataque contrário, alternando ataques mais pacientes com ataques mais rápidos, e sabendo os momentos do jogo em que consegue variar o seu jogo para desorientar o adversário. E, por exemplo, em Azeméis o Benfica vai buscar o jogo assim, porque acaba por fazer aqueles 2 golos que dão um empate e a vitória, a pressionar alto ao Oliveirense, como fazia antigamente, a arriscar, provocou o erro do adversário, erros também básicos no nível consciência dos jogadores, e soube capitalizar. O problema que temos aqui foi o que se passou este fim de semana em Braga, não é? Que infelizmente está aqui muita gente já a perguntar o que é que aconteceu neste jogo. Eu não vi o jogo, só vi o resumo que foi posto online agora num site espanhol do YouTube, que mete lá uns resumos. Mas fiquei obviamente bastante preocupado com o que vi, e que foi de encontro a todos os relatos que as pessoas que foram ao jogo me fizeram. Faço logo 2 ou 3 parênteses para esta questão, que é, primeiro, quando saiu a nomeação do dupla de arbitragem, eu tinha logo dito que havia aqui uma suspeita passa a dupla que foi nomeada, não teve influência direta no resultado, certamente também não ajudou, não é? Isto é... Está bem, mas não pode ser sempre... Não é malhar, eu estou a dizer é que houve ali... Quem foi disse-me claramente que houve dualidade de critérios. O Lucas levou um azul por fazer uma simulação, enquanto os jogadores do Braga fizeram simulações e não levaram azuis. Pronto. Mas agora, quando tu perdes 6-3 com o Hockey de Braga, isto não é desculpa, não pode ser desculpa. Não é? O que isto também pode fazer as pessoas a verem aqui é outra coisa que também me chateou um bocadinho. E eu estive em Braga a ver no pavilhão das goleadas do Benfica há 2 anos, ou 3 anos, já não me lembro. Não tinha sido um jogo fácil, mas estava muita gente do Benfica na bancada. Yeah. E quando aquilo complicou, a malta empolgou-se e levou ali, não só ajudou a equipa a dar a volta, como se calhar meteu um bocadinho de respeito a quem estava com o pito na boca. E isso numa modalidade como o hockey faz toda a diferença. Pronto. Agora, o que eu vi deste resumo, e falo dos lances que dão os golos do Braga, perdas de bola com contra-ataques com superioridade numérica constantes, perdas de bola do último homem, dificuldades na recuperação defensiva, ou a jogada do primeiro golo, em que o mesmo jogador do Braga passa por 1, passa por 2. Ou seja, parece que vi a equipa cair aqui nos maus vícios do ano passado. Aquilo que parecia nos primeiros jogos, que estava um bocadinho erradicado, parece que voltou neste jogo. Eu já esperava, sinceramente, alguma quebra a nível da concentração, porque com este início complicado de campeonato, estava tudo muito centrado nas primeiras 4 jornadas. Eu disse logo, atenção,
uma semana depois há jogo em Braga, mas a equipa não pode relaxar. Porque quando relaxas és penalizado, e falamos do campeonato sem sistema de play-off, em que todas as jornadas contam, todos os pontos contam. Mas achas que foi isto fica já claro. em competência nossa? Isto fica já claro. Faltam 21 jornadas, e eu espero que o Benfica seja campeão, ainda acredito nisso, obviamente, mas se o Benfica não for campeão por uma diferença ou seja, uma diferença que seja de 1 ou 2 pontos, vai ser estes 3 pontos. Vai ser sempre estes 3 pontos. Sim. E tem que ser visto assim, porque isto era um jogo de vitória obrigatória. E acho claramente que mentalmente isso falhou na equipa. E às vezes a malta gosta de apontar este ou aquele jogador, ou pedir a cabeça do treinador. Eu acho que nessas coisas todos falharam, obviamente. Ricardo, mas neste jogo foi incompetência nossa. Mas nossa Benfica coletiva, dos jogadores, da equipa técnica, de toda a gente. Isto é, tu olhas para ali e não há nenhum jogador que está a sabotar a equipa, não é o treinador que diz aos jogadores para jogarem assim mal. Portanto, tudo saiu mal e o treinador está no banco e mexe na equipa, troca os jogadores e tenta mudar a maneira de jogar e nada resultou. Portanto, certamente que houve aqui algum problema de abordagem ao jogo e isso tem que ser revisto, porque este tipo de deslizes não pode acontecer e o que esta derrota nos deixa aqui diminui uma possível margem de erro que podia haver para um jogo mais complicado. Deixa de haver. Obviamente que os rivais ainda vão jogar todos uns contra os outros e vão perder pontos. Ainda agora o Sporting jogou com o Oliveirense e empataram, e o Porto agora vai às meias, e o Porto ainda vem ao Alvalade nesta primeira volta, tudo muito bonito. Mas jogos com o OK de Braga não se pode perder pontos. Isso é claro e óbvio. Pá, e depois vínhamos de uma... Espero mesmo que a equipa ponha na cabeça uma vez por todas, sinta a responsabilidade do que é que está a fazer, porque a maior parte já cá estava, os jogadores que vieram têm um percurso, quer dizer, o Ordenha jogou no Barcelona, que é um clube também de grande pressão, o Casanovas tem uma carreira ao mais alto nível na seleção espanhola, no Reus, no Oliveirense, são jogadores que sabem o que é que vem. Portanto, não pode haver desculpas. O que se passou aqui é inadmissível e não pode voltar a acontecer, e é nunca, é mesmo nunca. E se os últimos jogos, se calhar sem ter feito exibições muito de encher o olho, que também não era o objetivo, vejamos, com um campeonato. Nas primeiras 4 jornadas jogas com 3 dos teus rivais diretos pelo título, 2 deles fora de casa. Tu queres é fazer pontos e ganhar, não estás preocupado se vais jogar bem, se não vais. Isso para mim não é indiferente. As coisas correram bem, como eu já falamos, em alguns aspectos. A Benfica defendeu melhor, a equipa desequilibrou-se menos, teve mais paciência em algumas situações do ataque, foi mais perdulária às vezes. Contra o Porto falhou muito na bola parada, mas o Porto também falhou muito e foi isso que equilibrou o jogo. Foi um jogo muito atípico desse ponto de vista, teve muita bola parada, muito cartão azul, muito power play. Agora, acho que temos que ver que há coisas que têm que continuar bem para esta época e por exemplo, nos primeiros jogos vimos um Diogo Rafael muito melhor do que nas últimas épocas, não só do ponto de vista físico, porque como o Benfica está a abordar o jogo agora, se calhar é menos desgastante e ele consegue estar mais tempo em campo, mais lúcido, mas a ser absolutamente decisivo, quer dizer, ele em mais marca 2 golos, está no golo do Nicolia, com o roubo de bola, contra o Porto faz as 2 assistências para o golo do Casanovas e para o golo decisivo, quer dizer, está numa forma excelente, e nunca vai para aquela equipa da semana 0. Claro, era isso que eu já ia perguntar isso. Se bem que é um título que os jogadores todos ambicionam, não é? Semanalmente. Não estar sei. na equipa do 0-0. Se calhar não, porque se calhar quem escolhe a equipa do 0-0 é o guarda-redes chupante do Porto. Não sei, olha, não querendo perder muito tempo com isto, mas como é que tu analisas as declarações ainda do Benfica Porto, só para alimentar aqui um bocadinho a guerra, dos responsáveis do Porto? Epá, nós fizemos um vídeo que ficou viral Sim. no Benfica Eclético. Até podíamos ter posto aqui. Com a contribuição do... Se tivesses trabalhado bem, podíamos ter posto aqui o vídeo. Com a contribuição excelente do maior bloqueado do Twitter. Foi impecável. Que foi montarmos aquele gol do João Rodrigues em Alverca com as palavras do Cabestany. Para já ainda não vi processo disciplinar para o treinador do Porto. Estou curioso. Se calhar a Federação de Patinagem aprendemos lições ultimamente e acha que a liberdade de expressão agora já é mais vaga. Mas já lá vamos. Temos tempo para debater isso. Mas acho que foi uma estratégia deliberada por parte dos responsáveis do Porto para condicionar as arbitragens para os jogos que aí vêm, e falo das deslocações que vão ter agora às Meias e ao Dragão Caixa, porque o Porto na primeira volta... ao João Rocha, perdão, porque o Porto na primeira volta
faz os 3 jogos fora com os 3 adversários diretos. Calhou bem. Calhou bem. O Sporting foi ao contrário, faz os 3 em casa e depois na segunda volta faz os 3 fora. Portanto, acho que a estratégia do Porto é claramente essa, porque percebeu que, para lá, se a gente não ganhar nenhum jogo nos pavilhões dos rivais, podemos, mesmo tendo os jogos em casa na segunda volta, isto pode não dar margem para dar a volta. Portanto, acho que a estratégia é um bocado essa. E falamos do jogo, como eu disse, que foi um jogo muito equilibrado, em que ambas as equipas fizeram muito na bola parada, mas o Porto acaba por perder num momento de descontrole total emocional, não é? Aquela parte final do jogo ficou já com menos um jogador durante 3 minutos e tal, por uma estupidez. Quer dizer, o guarda-redes suplente dá um pontapé na tabela que mandou o vídeo para dentro do campo. Estão à espera do quê? Não tem razões nenhumas de queixa, mesmo dentro do jogo. Não vejo razões em termos dos lances. Acho que os critérios do árbitro, eu disse isso, acho que foi um jogo com um critério se calhar muito largo do ponto de vista das faltas normais e muito apertado do ponto de vista disciplinar. Ou seja, não perdoaram os cartões, mas permitiram muito contacto. E depois, quando isso acontece, os contactos tendem a ter alguma intensidade, algum aparato, e se calhar saem cartões azuis que eram escusados e que não deviam sair. Sim. Mas acho claramente aí que houve uma estratégia de condicionamento. Mais alguma coisa? Vou só fazer aqui a pausa para ver aqui. Dei uma vistadinha de olhos, o que é que se passa Temos aí aqui dos cangurus, terra dos cangurus. Nosso amigo João Mendes, sim, foi o meu convidado na Conversa à Benfica. E temos aqui mais perguntas. O Emanuel fala da questão do João Rodrigues. Sim, fazia gols de bola parada, sobretudo penaltis, mas o Casanovas também é especialista e acho que nesse aspecto não é por aí. O João Rodrigues também vê sempre o nosso episódio. Acho que o problema maior em relação ao João Rodrigues é que era um jogador que fazia muito golo dentro da área e muito importante no jogo interior. E o Adroer também joga bem dentro da área, mas é um jogador mais técnico e não do último toque. Aliás, convenhamos, jogadores do último toque como o João Rodrigues há muito poucos no mundo. Por isso é que o Barcelona foi buscar também. Pronto. Mas acho que a equipa tem sabido ter soluções para isso, ou tem que as ter melhor ainda. Mas o próprio Lucas Ordonhas, com a lesão que teve na pré-época, ainda está num período também de adaptação. E eu também, sinceramente, isto posso estar a dizer um grande disparate, mas isto também é para dar a nossa opinião. E, claro. E é para isso que aqui estamos. És pago para isso. Eu gostei, sou muito bem pago. Eu gostei, acho que resultou, foi um bocadinho em função das lesões da pré-época, mas o 5 que jogou nestes jogos, entre Walter Casanovas, Diogo e Adroer, ajudou a equipa, deu-lhe outro equilíbrio e outras soluções, mas sinceramente acho que para jogos de outra dimensão, digamos, nomeadamente OK Braga, acho que justifica outro tipo de abordagem. Acho que aí acho que convém jogar logo com 2 de 3, falo do Nicolia, do Lucas Ordonhas e do Adroer, acho que tem que estar logo 2 em pista, até um pouco para, digamos, impor respeito aos adversários, isto é, ou seja, aumentar ali um bocadinho os focos de instabilidade defensiva contrária. O nosso amigo Mendes pergunta se este resultado com o Braga é uma prova que o campeonato está mais equilibrado. É assim. Eu não acho que esteja mais equilibrado, eu acho que foi mesmo incompetência nossa. É assim, mas é isso que eu ia dizer. Não quero pôr aqui em causa, longe de mim, o trabalho que o OK de Braga fez para este jogo. Sim, claro. Fez obviamente o que lhes competia, mas há que ter a noção clara que entre duas equipas tão desequilibradas no plano teórico, falo de investimento, qualidade dos jogadores, etc., quando acontece um resultado destes, depois de ver as imagens, não tenho dúvidas que o principal problema foi um dia muito mau e incompetente do Benfica e que não pode acontecer. E a verdade é que a margem final 6-3 é demasiado. É demasiado. Ricardo, terminados pelo hockey, sim, estou aqui. Devemos ter aqui o Pedro Nunes para debater connosco um dia, quem sabe, estes aspectos mais táticos. O que é que achas? Acho que se ele tivesse ocasião, teria todo o gosto em explicar. Eu também acho que sim. Discutirmos aqui um bocadinho acerca da nossa equipa de Hockey Patins. Vamos então dar um pulinho até ao futsal. Vou só aqui mandar um abraço. Manda os abraços se quiseres. Quero aqui mandar um abraço. Estamos aqui na tarde da Júlia. Ao Jornal do Benfica. Ao Jornal do Benfica? Ao Jornal do Benfica? E ao grande mago. Como assim, Jornal do Benfica? E ao grande mago do nosso meio campo. Ex-mago do meio campo. Que está na situação de sub-21 a preparar-se aí para esse grande apuramento. Para cima deles, temos que varrer os polacos, pá. É isso. Não se pode dizer. Eu ia mandar vir com os polacos, mas não se pode dizer. Vamos então passar aqui ao futsal.
Temos aí esta... Só para fazer aqui um eliminar, diz. o Carlos Esteves refere que os próximos 2 jogos fora do hockey, Valinho e Barcelos, depois da derrota em Braga, é obrigatório os 6 pontos. Foi aquilo que eu disse há bocado. Uma pequena margem de erro que podia haver, foi toda a vida com o que aconteceu agora aqui em Braga, portanto, estou completamente de acordo. Não há margem nenhuma de erro, tem que ser vitórias e preferência de forma convincente. Estamos a ver já aqui imagens do futsal, não é? O futsal temos muito para falar também do futsal, não é? Olha, temos que começar, acho eu, começando na vitória. Estamos a ver o resumo do Módicos, mas eu Sim. vou puxar o fio um bocadinho atrás e a vitória ao jogo em casa com o Sporting, em que foi provavelmente uma das melhores exibições de futsal do Benfica nos últimos anos, na sua globalidade. Éramos para ter aqui imagens, desculpa, mas esqueci-me. Acontece? Acontece, mas diz. Também há quem se esqueça do Zivkovic. Desculpa. Não estamos aqui para falar disso. Voltando ao futsal, agora a sério. Voltando ao futsal. O jogo com o Sporting foi claramente das melhores exibições que eu vi o Benfica fazer nos últimos anos. Acho que todos vimos e refiro-me em todos os aspectos do jogo. O nível defensivo, o nível da entrega, do compromisso, a constância ao longo de todo o tempo de jogo. Colocámos o Sporting várias vezes em dificuldade. Há muitas pessoas que não concordam com esta análise, mas eu sinceramente até acho que foi a qualidade do guarda-redes do Sporting que impediu um desfecho diferente ao jogo. Isto é, em várias ocasiões o Benfica podia ganhar ali um avanço no marcador que não conseguiu porque ele fez defesas muito boas. E em cima disso o Benfica, depois de alguns jogos fora, onde ganhou 3 vezes pela margem mínima. Tivemos aquela do Elétrico Ponte Sor, depois aquele do que vimos aqui do gol do Roncalho em Viseu e no Restelo. Foi uma situação, foram jogos diferentes. Por exemplo, em Viseu o Benfica mandou 6 bolas ao poste, tal como mandou agora com o Módicos, mas pronto. Ainda hoje sobra para lá uma azia. É normal. Em Viseu, eu não percebo nada de futsal. Autocolantes, que aquilo é complicado. Malta escorrega nos autocolantes. Mas estavas a dizer que foram jogos diferentes do ponto de vista do que fez a exibição do Benfica e do que devia ter sido ou não uma vitória mais tranquila. Em ponto de ser o Benfica passou mal, não teve um bom dia e acabou por ganhar com alguma sorte à mistura, mas pronto, mereceu. No Restelo teve que ir também à procura do resultado e ganhou a acabar. Mas pronto, passou esses sustos e chegou aqui ao jogo do Módicos, que é a equipa que estava em segundo lugar a executar com o Sporting esta jornada, e era um teste difícil, muito difícil, não foi um jogo fácil, mas uma vez mais o Benfica passou com distinção nesta antecâmara da UEFA Futsal Cup, e já lá vamos, não é? Sim. Acho que voltou a mostrar neste jogo várias situações que são muito agradáveis. A equipa, e estou a falar, já vou falar em termos individuais, porque estamos aqui bombardeados de perguntas sobre o Fitz. Fitz é vida, pá. Fitz é vida. Mas quando ele chegou, houve quem disse que ele era seco e que era gordo e outras coisas. Mas estavam-se a referir a ti. Eu estava bem, mas não ponho uma bola nos pés, nem sabe o que é que vai acontecer. Pronto. Mas de facto este golo é extraordinário e é de um jogador muito bom tecnicamente, trabalhador e humilde, porque ele próprio disse isso no fim do jogo, quando lhe perguntaram por este golo, disse: são situações que nós fazemos no treino e que no jogo nunca sabemos quando é que pode acontecer e temos esperança que corra bem. Mas pronto, eu gosto deste tipo de mentalidade, sinceramente. Sim, eu também, pá. O Tiago Serrano está exatamente aqui a focar isso, que tem saudades dos tempos em que muita gente choramingava por termos de buscar o Fitz e o Rocha fugiu. Os números, não quero estar aqui as pessoas, porque o Rocha tem ficado também muitos jogos de fora por causa do limite estrangeiros. E isso é lá a escolha que eles fazem, não tem nada a ver com isso. O que é certo é que acho que a avaliação do jogador foi correta, porque é um jogador, o pivô que traz aquilo que nós falámos quando falámos no início da época, a questão dos 2 reforços deste ano, o Tolra e o Fitz, são 2 jogadores que trazem à equipa algo que não havia o ano passado. Yeah. Pronto. E são uma mais-valia nesse aspecto e estão a ser fundamentais. Alguém perguntava aqui, se calhar, se o ano passado com o Fitz tínhamos sido campeões. Eu não consigo.
o Benfica não ganha o campeonato porque perdeu o jogo 4 nas grandes penalidades e o jogo 5 nas grandes penalidades. Portanto, é verdade. Sim, mas nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Não sei se é só... Não sei, mas a verdade foi essa. Perdemos os jogos dos penaltis. Se me dissessem, o Fitz ia lá e marcava os penaltis. Porque fez aquela história com os penaltis e nenhum foi marcado. Pá, ainda... Eu não consigo. Aquele jogo no pavilhão está-me... Sérgio, está a ti, está a mim. Eu já te referi isso várias vezes. Eu, por mim, quando no jogo 4 em casa, quando tínhamos o fator casa virado para nós... Não consigo perceber. Não é o fator casa só. Vamos para o prolongamento. Vamos para o prolongamento, como o ambiente que estava. Vamos para o prolongamento com o Sporting com 5 faltas, nós só com 2. Na minha opinião, a começar aquele prolongamento era guarda-redes avançado para cima do Sporting e matá-los. O que é que aconteceu? Rapidamente nos enchemos com as 5 faltas e o resto do prolongamento foi passado a fazer passos de um lado para o outro. Mas pronto, isto é a minha visão como adepto. Era o que eu teria feito se mandasse, digamos. Pronto. Agora, isto para dizer que o que nos parou, a distância que nos parou do sucesso o ano passado foi muito pequena. Não concordo. Não, desculpa lá, mas aí está. Estava ali a ler um comentário. Bossi, viste o comentário? Mas pronto, segue. Isto para dizer que este ano, ao manter o plantel, ao apostar na mesma estrutura base do ano passado, e juntando os tais 2 jogadores que trazem fator mais à equipa, só podemos esperar coisas boas. E acho que o percurso até agora espalha isso mesmo. Mesmo com todas as circunstâncias que temos na equipa desta aposta, por exemplo, a questão que já falámos aqui muitas vezes, dos 7 não formados localmente, só podem ir 5 a jogo, etc. Tudo isso condiciona muito o que é a estratégia para cada jogo. E, por exemplo, há bocado alguém perguntava se tivéssemos o Fitz o ano passado. Bom, se tivéssemos o Fitz o ano passado e o Fitz tivesse que estar na final, um dos outros não podia estar. Não estava o Fernandinho, não estava o Rubinho, não estava o Raul Campos, foi que agora tem ficado muitas vezes de fora. Sim. Que o ano passado foi, para mim, o melhor jogador do Benfica nos jogos da final. Portanto, não podemos estar aqui a fazer cenários. Está aqui muita malta a falar da questão do Cristiano. É assim... Do Cristiano? Qual Cristiano? O guarda-redes. Aquele que não gosta de... Não, o Cristiano, o nosso guarda-redes suplente. Sabe que era aquele que não gosta de... É assim, o Cristiano, por exemplo, neste jogo com o Modric, em que foi chamado a jogar uma vez mais, não agora pela lesão do... Mais uma parte, o Emanuel fala na questão dos 3 penaltis. Eu penso que eles reverteram para os 5 outra vez. Isso foi uma das mudanças que foi feita e ainda bem foi feita porque faz mais sentido. A questão do Cristiano. O Cristiano, há muitas pessoas que não sabem, mas o Cristiano, o ano passado, isto é importante falar disto, o Roncailho foi expulso de uma forma infantil na meia-final e ficou suspenso 3 jogos da final. E o Cristiano... Falámos sobre isso também. E o Cristiano, precisamente no jogo contra o Braga em que ele é expulso, o Cristiano contraiu uma lesão nos adutores. Uma lesão grave e jogou a final do campeonato todo lesionado. E agravou a lesão e passou o verão todo e não fez pré-época porque esteve a recuperar essa ruptura muscular. Pronto. E portanto este ano está um bocadinho a apanhar o comboio, ou seja, não tem tempo de preparação, está agora a apanhar o comboio. E está a ter menos tempo de utilização também por causa disso. E isso também o prejudicou um bocadinho agora nesta fase em que foi chamado, porque falta-lhe um bocadinho de tempo de baliza neste momento. Yeah. E se calhar agora os erros que ele acabou por cometer no jogo do Módicos não os cometeria se estivesse com mais rodagem. É um jogador que ainda está numa margem de evolução muito grande, um guarda-redes, como nós sabemos, demora muito tempo até chegar a um ponto de maturação, e ele tem um pormenor que faz a diferença. Ele chegou muito novo ao Benfica, foi sendo terceiro, segundo, ou seja, foi aprendendo com os guarda-redes com quem trabalhou com o Juan, com o Bebé, com o Roncailho agora, mas nunca foi a primeira opção, nem nunca teve tempo de baliza suficiente. Isto é, em condições normais, no percurso dele, ele teria saído e sido emprestado a um clube, um bocadinho menor, mas em que jogasse todas as semanas, em que tivesse margem para errar. Aqui não tem, mas também o Benfica não pode fazer muito porque, face às tais limitações regulamentares, não compensa ter 2 guarda-redes estrangeiros, porque tens de ter um no campo e outro na bancada, podes ter um no banco. E infelizmente
é o que o Manuel Marreira está agora a dizer, o mercado de guarda-redes formados localmente, guarda-redes portugueses, é terrível. É muito curto em termos de qualidade. Ou seja, quando tu continuas a ver cá a seleção, vai o André, que não joga no Sporting, que agora é o suplente do Guita. Vai o Vitor Hugo, que tem 37 ou quase 38 anos. Ainda vai o Bebé às vezes. Que também está no Porto Salvo, mais vezes lesionado do cabo, muitas vezes, etc. E que também tem 35 ou 6, se não me engano já. Portanto, não vê... E olhas para os outros clubes, mesmo os clubes mais pequenos, quase todos eles têm um guarda-redes brasileiro. Portanto, não há grandes soluções. Por acaso, ainda hoje, quando vinha aqui com o Bócio, por isso tem guarda-redes também. Sim, hoje também temos A caminho aqui do pavilhão. agradecer a nossa produção de Bócio, não é? O Bócio dizia que falávamos de uma questão que devia ser interessante, que é tal como o Benfica fez com o Jacaré. Isto é, foi buscar o Jacaré ao Brasil com 18 anos, trouxe-os para os Júniores, agora está a rodar e daqui a pouco tempo será formado localmente. Se calhar fazer isto com 2 ou 3 guarda-redes é uma possibilidade. Sim, era uma possibilidade. O Malta está aí a falar do rumor do regresso do Juanjo. Pá, Malta, vamos lá perceber uma coisa. Este tipo de notícias a sair nestes timings curiosos, vésperas da Futsal Cup, ainda agora o Carlos Esteves fala aqui na questão do agora foi anunciada a renovação do Nuno Dias, no Sporting de 2022. Curioso timing, de facto, é curioso. Que já tanta vez que eu fui falado que podia sair e agora dou-lhe um dito de voto de confiança. Ao mesmo tempo que os mesmos meios de comunicação social que se calhar relatam uma coisa, lançam esta situação do Juanjo. Eu acho claramente que é uma notícia lançada por gente mal intencionada e falo claramente do site da Zona Técnica de Futsal. Já não é a primeira vez que é o 0 e o 0 neste tipo de situações. Pessoas que escrevem para o 00? Se calhar, mas se calhar o problema ali é o passado que eles tiveram e assuntos mal resolvidos da sua vida com o Benfica e então descarregam nisto. Queres falar sobre isso, não? Epá, chateia-me, sinceramente chateia-me, mas acho que estamos aqui com esta emissão também de deixar as pessoas alerta. Eu cada vez, seja nas redes sociais, seja no fórum, seja onde for, eu falo sempre desta questão. As pessoas têm que estar muito atentas a estas situações, porque é estratégico, é constante. O ano passado tivemos aquela questão do André Coelho, do Sporting a pagar a cláusula. Tivemos a questão do Roncalho que ia ser dispensado quando já tinha renovado. Yeah. Ou seja, estas tentativas de mexerem com o psicológico dos jogadores antes destas ocasiões já irrita, já é demais. Está aqui uma grande discussão do que é ver da malta do Juanjo. Malta, o Juanjo tem contrato com o Barcelona ainda. Este ano tem jogado muito mais por causa da saída da reforma do Paco Sedano, que era algo inesperada. Não sei, acho que é muito cedo e não é a altura de pensar nessas coisas. Como alguém referia há bocado, o Roncalho, o ano passado, acabou por, como a gente falou aqui, aquela expulsão foi de uma infantilidade e custou caro. E acho que ele este ano também se quer redimir. E a verdade é que ele tem estado... Eu sinto isso. Ele tem estado a um nível eu sinto isso, muito superior este ano. Quer dizer, no jogo com o Sporting esteve muito bem. Em Viseu resolveu o jogo com um gol dele. Também tem essa valia do jogo de pés, que o Gorro não tem, por exemplo. E que estamos em vésperas da UEFA Futsal Cup, da Ronda de Elite, nos momentos grandes da época, momentos importantes da época, ao qual o Benfica chega aparentemente num belíssimo momento, a julgar pelos últimos jogos, e falo claramente da vitória no Módicos. Sim, Pedro, já falámos do hockey, depois podes recuar para trás. Depois voltas para trás, Pedro, e amanhã está no YouTube também, se não quiseres. Olha, ou seja, queres falar isto para dizer que o UEFA Futsal Cup, lá está, estamos na véspera de um momento muito importante na época. 2 jogos, 40 paus? Não, 3 jogos, 50. 50 paus. Não, 55. Exato. 55, sei que é. Pá, um gajo perde-se a matemática. Não bastava aquelas horas dos jogos de quinta e sexta às 2 da tarde. 15 e 25 euros. 25 euros, é isso? É. Olha, acho que... Portanto, o que é que vai acontecer? Eu sobre isso... Mete buffet? Se calhar. Ninguém nos avisou. A minha questão é essa. Isto agora, como eles são menos? Pois, não sei. Há aqui 3 ou 4 aspectos que eu quero referir sobre isto. Não, temos que falar sobre isso, porque eu estou aqui mortinho. Pá, não se compreende. Desculpa lá, mas eu não consigo compreender isso. Eu tenho 4 pontos, a ver se eu não me esqueço nenhum. Então vá, força. Sobre isto. O primeiro é... Estou a tirar notas. O primeiro é... Há muito tempo que eu defendo, e já o fiz isto junto das pessoas que estão à frente dos destinos do Benfica,
ou que estiveram, que agora estão, e que acho que o Benfica precisa de ter uma estrutura cada vez mais profissional em todos os aspectos. Isto para dizer o quê? Que tem que haver alguém com formação específica, exclusivamente dedicado a criar comissões de trabalho para mudar os regulamentos federativos de todas as federações. E o UEFA inclusive neste caso. Eu já falei disto de pequenos pormenores, como pavilhões com uma bancada só central, os bancos suplentes estão na bancada oposta a esses bancos, que acontece no handball. O Porto no handball, os jogos depois é obrigado a pôr os bancos do lado da bancada que não tem adeptos. Ok. A história dos vidros e dos não vidros atrás dos bancos. Não pode haver uma lei em Lisboa, porque a polícia de Lisboa obrigou o Sporting a meter os vidros, mas a polícia do Porto não obrigou o Porto a pôr. Então, mas eles são coisas diferentes, pá. O quê? São instituições diferentes. Não interessa, tem que haver um regulamento. Não, tem que haver regulamentos. Há a PSP de Lisboa e a PSP do Porto. Pois, são é os países diferentes. São duas coisas Mas pronto, diferentes. Mano. tem que haver... Não precisas te enervar com isso. Não, eu estou a dizer isto que já disse isto às pessoas e acho que tem que haver. Tem que haver no Benfica alguém com formação específica jurídica, dos regulamentos, etc., com perceba de leis, que lidera movimentos de ruptura que mudem os regulamentos. Não há outra... Sim. As coisas têm que mudar do ponto de vista nos regulamentos federativos, do regulamento de jogo, de todos os aspectos técnicos, etc. E mesmo a nível europeu, porque a UEFA o regulamento da UEFA diz que os preços são... Não tem lá nada, diz que os preços são ajustados em função do que o clube que organiza decide, mas não... Ou seja, mas nunca preveram uma situação destas. Quer dizer... Certo, mas... ok. Ou seja, se nunca preveram... Eu não consigo perceber. 15, 15, 25. Sérgio, podia estar neste 15, 25 é um roubo, mas como aquilo está, podíamos estar em 150 ou 250. Mas não há... Não há. Ou seja, isto não foi pensado, porque nunca ninguém pensou nisto, porque geralmente a ronda da elite vai para um país, tem só um clube organizador desse país e 3 clubes que vêm do estrangeiro. É futsal, os clubes que vêm do estrangeiro não trazem massas de adeptos, não se mete este problema. Ao mesmo tempo que não prevê aqui outra solução, e que eu avisei, que nós falámos aqui da outra vez, que alguém dizia quando for o Sporting Benfica na ronda de elite, vamos ter o pavilhão a 50-50. Só quantos bilhetes recebemos? Vamos receber os 300 do topo. Porquê? Porque a Polícia de Segurança Pública de Lisboa diz que para condições de segurança de adeptos do Benfica são visitantes, só pode ser aquele topo visitante. Mas porquê é que a Polícia tem este poder para decidir? Porque o regulamento da UEFA não prevê que, sendo campo neutro, um dos clubes intervenientes possa requisitar até 30%, 40%, 50%. Porque podia prever, e não me lixem, o pavilhão João Rocha tem portas separadas para cada bancada, portanto tudo era possível Sim. Aliás, até tem ligações entre as diversas bancadas, que nós de vez em quando estamos ali na bancada e parecem assim umas pessoas a abrir a porta. Portanto, eles podiam perfeitamente isolar metade do pavilhão só para ser Benfica. Ou seja, mas se isso não está previsto regulamentarmente, obviamente que o Sporting faz aquilo que lhe compete, um clube com muito pouco desportivismo, como é o seu timbre, é assim a sua história, e quer não só pagar o mais possível as custas organizacionais à conta da receita do Benfica, mas eu acho que a ideia dos 25 euros para o jogo de domingo nem sequer é essa. É mesmo que o Benfica não tem lá adeptos. Não é? Porque, dar 25 euros para um jogo de futsal é dose. Aliás, é demasiada dose. Não faz sentido nenhum. A Joana Salvador falava aqui na questão da solução que podia ser o Benfica participar parte dos bilhetes. Concordo, era uma das soluções possíveis. Quebrar os responsáveis. Sim, mas o Benfica... Eu concordo. Mas está a ser uma solução de recurso, mas eu não a ponho de parte porque isso já aconteceu muitas vezes e de muitas formas. Ricardo, certo. Eu sou do tempo em que estava no Restelo para assistir a um jogo de futsal em que o Belenenses pôs os bilhetes a 20 euros. Ainda antes de estarem regulamentados ao limite de 10 euros, como estão agora. E o vice-presidente do Benfica, da altura, foi à carteira e pagou metade dos bilhetes. Portanto, não tem nada contra isso, pelo contrário. Certo, mas não é. Mas a política não pode. Mas não deixa de ser uma boa atitude, mas a política não pode ser essa. Não pode ser essa. Não sei o que eu digo. O Benfica tem que se precaver. E como é que se precaver? Aquele primeiro aspecto que eu falei. É mudar os regulamentos na sua base, na sua gênese. Que é os regulamentos europeus e federativos preverem todos eles este tipo de situações. Que é para isto não acontecer, não é? Pronto. Vossi, vamos quanto tempo aí de programa já?
Estamos com uma hora, não é? Uma horinha, vamos passar... Não, peraí, deixa-me... Queres rematar? Eu falei de 4 pontos, não é? 4 pontos. Já falei da questão dos regulamentos, falei da questão da PSP. Olha aí a coluna vermelha já agora, se quiseres responder, se souberes. Os jogadores de Sporting pagam 25 euros para os 3 dias. 25 euros para os 3 dias? Sim. Sim, senhor. Alguém tem que pagar o resto da construção. Exato. Isto agora está complicado. Mas pronto, já falei desse aspecto. Pá, este aspecto da segurança e das condições que a PSP entende porque escuda-se também naquele regulamento que existe. Se calhar também tem que haver um bocadinho mais de, voltando à questão dos regulamentos federativos, de intervenção estatal, isto é, o Benfica e o Sporting que são os representantes de Portugal na UEFA Futsal Cup, na Liga dos Campeões de Futsal agora, perdão, que é... Não, Picado, não foi o Luís Moreira que fez aquele gesto, foi o Fernando Tavares. O Luís Moreira também fez muitas revoluções, e se não fosse ele não havia futsal, mas isso fica para outro dia. Mas pronto, estava a dizer que... Por acaso tinha ideia, tinha sido o Moreira. Não, foi o Fernando Tavares já. Isto foi naquele mítico play-off que o Belenenses quase não estava a eliminar e de repente o Benfica dá a volta ao jogo e acaba por ser campeão nacional. Estava a dizer que o Benfica e o Sporting são os dois representantes de Portugal na UEFA Futsal Cup, ou seja, são representantes, ambos, a nível europeu, dos clubes nacionais. Porquê é que lá por um ser organizador de uma fase neste caso de elite, tem mais direitos e privilégios que o outro não tem? Porque o que estão aqui a fazer é tentar arranjar uma desvantagem competitiva. Pá, isto não faz sentido nenhum. Percebes? Sim, percebo perfeitamente. Mas o Benfica não... Tens algum... Sérgio, vamos por uma coisa. Vamos fazer aqui um cenário. E isto é altamente hipotético porque o Sporting não vai à Liga dos Campeões de Futebol, não é? Mas se fosse, e se as equipas progredissem, o Sporting nunca progride a fase de grupos. O Benfica agora também está difícil, mas pronto. O Sporting nunca progride. Mas supomos que as equipas progrediam, nos oitavos não se podem defrontar, mas nos quartos já podiam. E havia um Benfica Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões a 2 mãos. Os regulamentos iam-se aplicar. Sim, claro. Europeus! Claro. E aí ninguém se ia sentir prejudicado. Acho eu. Se bem que uma vez que chegámos a meia final com o Braga, aquilo não correu lá muito bem, não é? E fomos lá perder. Fomos perder lá a perder. A perder? Não, já fomos daqui para lá a perder. Sim, mas eu estou a perceber onde é que tu queres chegar. Ou seja, acho que tem que haver esse tipo de mudanças. E toda esta conversa e polémica, e eu não te consigo dizer se vamos ter lá as 300 adeptos, não vamos. Não. Espero que sim, mas não consigo prever. Mas espero que tudo isto ainda sirva mais de motivação, que galvanize mais os nossos jogadores. Porque como alguém dizia aqui nos comentários, este Sporting tem problemas em jogar com o Benfica. Claramente. Tem dificuldades. Não, tem problemas, ponto. Pois, ok. Mas pronto. Eu estou a dizer que esta equipa de futebol do Sporting, que tem sido dominadora em grande nível nos últimos anos, sim. tem tido de facto problemas em jogar com o Benfica. E acho que temos que aproveitar isso e marcar aqui um ponto histórico nesta época, tendo noção que as equipas adversárias de quinta e sexta-feira não são favoritas, mas não vão ser bombos de festa, por isso há que respeitar ao máximo os adversários e ganhar esses jogos. O David perguntava aqui, falava sobre o silêncio do Benfica, o que é que podia fazer? Foi o que eu disse ao David. Regulamentariamente o Benfica tentou fazer o que podia, que era convencer a UEFA de alguma forma a impor limites ao Sporting, mas regulamentariamente não tem nada. A UEFA não podia obrigar a ninguém a nada, por isso eles defenderam-se da forma que bem entenderam. Rematámos com o futsal. Vamos dar mensagem de otimismo para a equipa, de força. Então vá. É um momento de superação, temos de estar no nosso melhor. Quero relembrar a malta que nestes Jogos Europeus não temos a limitação dos não formados localmente, ou seja, todos os treinadores, quer dizer, neste caso os dois, o Joel Rocha e o Nuno Dias, podem pôr os 7 não formados localmente no mesmo jogo. Ou seja, aumenta ali o leque de opções face ao que é habitual nos confrontos internos. Isso pode não querer dizer nada. Relembro que o ano passado o Sporting usou os 7 ou 8 que tinha no jogo da Taça da Liga da Final e levou uma tareia. Mas
pode dar ali algumas variantes em termos do que é a opção do treinador, algumas combinações diferentes conforme as características dos jogadores. E terá outro aspecto também que já referimos aqui, que é a questão de ser arbitrado por árbitros estrangeiros. Que é sempre uma mais-valia. Pelo menos, nem sempre é uma mais-valia, porque muitas vezes são árbitros que não estão habituados a um contexto tão exigente a nível interno dos seus campeonatos. Mas também pode eliminar aqui alguns, digamos, maus vícios que haja. Digo isto, não estou aqui a atacar os árbitros, mas é perfeitamente normal que ao fim de muitos anos, e falamos de uma modalidade que com play-off e num modelo que há sempre muitos confrontos entre o Benfica e o Sporting todos os anos, e é impossível os árbitros não irem repetindo os confrontos, não é? Sim, sim. Ou seja, os duelos, ou seja, acaba por haver sempre ali algum desgaste. E depois também há, obviamente, algum estilo, alguma diferença pode haver a nível do critério, e isso pode eventualmente ser um fator de destabilização e para as duas equipas, em que uma pode ganhar ascendente sobre a outra se souber adaptar melhor ou mais rapidamente do que a outra. Então, são alguns aspectos a ter em consideração. A questão do ambiente, acredito que não seja favorável. Pode ser que eles estejam todos a fazer vigilas na prisão, não sei. Pois, não sei. Mas o ano passado, certo que nós vamos buscar os bilhetes. Certo que os 300 adeptos que a Benfica teve lá no ano passado, mas ganhou lá um jogo no prolongamento e levou a negra aos penaltis. Yeah. Por isso agora é a altura de, como diz o Rui Rolão aqui, a altura de ser Benfica e carimbar a passagem para a Final Four da Liga dos Campeões de Futsal, que malta não pode ser no Atlântico, tirem lá o cabelinho da chuva, no Atlântico, ou como é que ele se chama? Altice Arena? Altice Arena, porque lá o Sr. João... Porque há lá um concerto qualquer, normal qualquer nesse fim de semana. Deve ser o Bublé. Não sei, mas pronto. Mas primeiro passar e depois pensar nisso. Pensar que há mais pavilhões em Portugal que se podem ter a capacidade exigida, etc. E pensar fora da caixa. Claro, mas primeiro focar aqui Não, o Estádio da Luz. Só se for no estádio mesmo. Olha, vamos então dar aqui um pulinho ao basquete, até porque temos que deixar o último programa só para dois assuntos muito o basquete específicos. O basquete, depois nós soltamos o basquete na nossa ordem, não foi? Exatamente, tínhamos deixado o futsal para pá, adoro esta imagem, pá. Então, mas quem é que meteu isto ali? Isto é o preço da traição, ou salvo seja, ou o peso da traição. O rabo fica pesado e... Oi! Segura-te! Oi, segura-te! Pá, isto em loop é bonito, é bonito. Não, agora a sério. O basquete continua bem porque neste momento só tem vitórias no campeonato, né? E ganhou o Porto em casa, num jogo em que a primeira parte não foi fácil, mas na segunda esteve em excelente nível. Teve também um bom pavilhão na segunda parte da É verdade. Isso é importante. E quero aqui reforçar que no sábado temos o jogo com o Oliveirense em casa, que é, meus amigos, para mim, o nosso grande adversário pelo título, não é o Porto. Pronto. Continuas. O Oliveirense ganhou agora no Porto outra vez, vai com 9 vitórias seguidas sobre o Porto. O Porto já perdeu 2 vezes nos Açores com o Benfica e com o Oliveirense, está com 4 derrotas. Eu diria que o Porto está quase arrumado da questão de luta pelo primeiro lugar na fase regular, por isso será entre Benfica e Oliveirense, não têm ambas nenhuma derrota, portanto alguém vai perder a liderança neste sábado, espero que seja o Oliveirense. O Benfica ano passado até teve algum ascendente sobre o Oliveirense, mas isso são contas do outro rosário porque mudou de plantel, o nosso sobretudo, mudou o treinador, eles têm o mesmo treinador e grande base da estrutura que os levou a ser campeões, com todo o mérito, e não sendo, diria que não é fundamental para garantir o fator casa este jogo deste sábado, mas pode ser importante. Apesar de que vocês, já aqui assisto várias vezes, eu minimizo bastante o fator casa, e sobretudo até no basquetebol, porque ano passado tínhamos o fator casa com o Porto na meia-final e foi aquela coisa que se viu. Portanto, uma modalidade com um play-off em que só se decide muito, está muito lá no fim da época, acho que isso é relativo. Acho que este jogo é um teste muito importante àquilo que o Benfica está a valer neste momento, porque acredito que ainda vai valer muito mais, não só porque ainda falta pelo menos o Xavi Rei jogar, como há jogadores, isso é redundante, jogadores novos, são quase todos. Pronto, dos jogadores novos que chegaram, ainda há jogadores que estão claramente em sub-rendimento. Olha, e que têm que subir o nível. Olha, 2 perguntas. O grande adversário este ano é o Oliveirense? Acabei de dizer.
Para mim é. Acabaste de dizer. E o que é que pensas deste novo treinador? Já falámos um bocadinho também sobre isso, mas reforça aí a cena. Eu já falei e estamos em novembro e para mim é cedo para avaliações. Acho que ele tem as suas ideias, construiu um plantel à medida das suas ideias e fala das características dos jogadores, permitiu a abordagem ao mercado espanhol, se calhar com o treinador não era possível. Mas acho que ainda falta muito. Acho que a equipa tem claramente muita margem de progressão e como disse, há jogadores. Se há jogadores. Isto é redundante estar a dizer-te isto porque de facto sobra muito pelo jogador do ano passado. Não é? Temos o caso do Cláudio Fonseca que está a ter o rendimento como nós não vinhamos há anos e isso é muito positivo. Há anos ou. Calma, ele chegou a ter um bom rendimento no Benfica há muito tempo atrás, naquele tempo em que o basquetebol ninguém queria saber de basquete porque o Benfica jogava sozinho. Pronto. Mas quando o Porto fugiu e depois voltou e não sei o quê. Pronto. Olha, a propósito de voltar. Temos aqui duas perguntas. A questão do Sporting voltar, não quero pensar nisso porque ainda pode vir o Pedro Madeira Rodrigues dos Boston Celtics e estamos tramados, por isso não sei. Só fazem parcerias com equipas de merda. Mas, mas acho que é bom para a modalidade. Pá, tem que ser, porque vamos passar a ter hóquei, basquete e handball com os três grandes. Acho que isso é positivo. Traz mais mediatismo, traz mais rivalidade e isso também é bom para o desporto. Vamos ver se há jogadores de qualidade suficientes para formar uma boa equipa ou se vamos ter aqui alterações regulamentares. E vamos ver quem é que o Sporting escolhe para treinador, estou bastante curioso. É. Sem Xavi e com Snyder a este nível... Diogo, peço desculpa, hoje não vai dar para falar de ciclismo. Pá, não dá mesmo. Estamos já aqui apertadíssimos. Estamos apertadíssimos e temos aí bombas. Sem Xavi e com Snyder a este nível estamos um pouco vulneráveis. Claro, o Snyder é um dos jogadores que tem que subir o nível, tal como o Arnett. Mesmo o José Silva está muito irregular ainda face àquilo que já mostrou o ano passado. O Rui diz que só Mika parece ter sido uma aposta em cheio. Não, mas o Mika é um craque e não temos dúvidas. É um craque, é craque da cabeça aos pés e sobretudo na cabeça, porque tem aquele ar de americano esgroviado. Mas pronto, faz parte do pacote. Mas tecnicamente é muito bom e parece-me que se vê que ele tem um nível de compromisso com o jogo muito elevado. Isso é o que nós queremos. E é um jogador que é dotado e que pode fazer a diferença. O Xavi, quando regressa, eu espero que em breve, não sei se será este sábado, provavelmente não, mas espero que em breve, até porque é uma lesão muscular e convém não arriscar. Olha, o Hugo Silva vai treinar o Sporting em basquete, tipo vôlei. Eu não acredito que seja o Mário Gomes a treinar o Sporting. Não sei, vamos esperar para ver, porque alguém falou de parte do Sporting que sabiam que era o treinador que queriam, estava mais delineado, então eu estou muito curioso. Mas é justo eles entrarem para a primeira ou não? Se os clubes chegaram a acordo, eu não posso pôr essa questão, não posso pôr isso em questão, até porque estão a fazer as coisas com o devido tempo de antecedência. Sabes como é que foi a votação? Estavam lá todos os menos 3 clubes, acho eu. Não sei, estou a perguntar. Numa reunião dos clubes que estão na Liga e decidiram aprovar essa medida. Acho que foi bom, acho que é bom dar o ónus da decisão aos clubes, em vez de ser um regulamento manhoso como a do voleibol, em que arranjas uns parâmetros, compras uns gajos para cumprir os parâmetros e depois dás um pontapé no rabo deles. Foi o caso do Sr. Lourenço Martins, que foi fundamental no Sporting no ano passado e agora está no Sporting de espinho recambiado. Mas foi a titularidade do Sr. Lourenço no ano passado na seleção dada pelo tal Hugo Silva. Ele é que fez o jogador cumprir o critério. Isso é que é uma vergonha. Yeah. Olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que esta semana, como ficámos interrompemos a nossa... Missão, sim. Como interrompemos a nossa periodicidade, o Pedro Coimbra diz que não acredita. Pedro Coimbra, estaremos cá para ver. Estamos cá para ver, exatamente. Olha, como interrompemos, este episódio 2 tem que ser assim um bocadinho mais vago, mas no próximo vamos falar logo de início das meninas todas. Não é? Hoje estamos assim porque deixámos estes dois assuntos agora aqui para o fim. O primeiro é sobre uma possível candidatura. Não é possível? É real candidatura, não é? O que é que
te apraz dizer Aqui é para dizer duas coisas. Primeiro, sobre esta... o Sr. Presidente da Federação de Patinagem demitiu-se para provocar eleições. Vou eu dizer, parece-me a mim, para eventualmente afastar aqui alguma concorrência. Não para ele, porque já não se pode candidatar, porque já vai em violação da limitação de mandatos, ou alegadamente, há muito tempo. E temos aqui uma situação que eu nunca vi isto no desporto português, aliás, eu nunca vi isto no desporto mundial, diria eu, que é o atual selecionador nacional vai candidatar-se a Presidente da Federação. Sim, o selecionador nacional vai candidatar-se a Presidente da Federação. Já estás a ver o Fernando Santos a dizer ao Fernando Gomes, olha, agora vou para Presidente da Federação. Pá, não estás a ver, isto não cabe na cabeça de ninguém, acho eu. Acho que, por um lado, até admiro o instinto de sobrevivência do Sr. Sénica, porque de facto não é fácil ser um sobrevivente no mundo do hóquei, sobretudo cultivando tantas mais relações como ele cultivou ao longo dos anos. E diria que estou curioso para a dita conferência do próximo sábado às 11h30 no Luso. Curiosamente no Luso, onde a seleção tem feito muitos estágios, aquilo deve haver ali... Esse do Leitão. Pronto. Mas estou de facto curioso. Água minada. Mas estou curioso porque as eleições são em dezembro, portanto, o que eu espero, sinceramente, desta apresentação é que ele primeiro apresente a demissão do cargo de selecionador, acho que é o mínimo, não é? Quer dizer, e que se candidate como presidente da lista. Depois estou curioso para ver a constituição da lista, porque, na minha opinião, as moscas não vão mudar. Estás a perceber? Soldado, mas porquê é que nós estamos a falar deste assunto? A malta está aqui a falar, eu nem quer pensar que ele pode candidatar à Federação e depois acumular o cargo de presidente com o selecionador. Bem, o que isso seria? mas na Federação de Patinagem tudo é possível. Já lá vamos. Acho que... Portanto, estou curioso a ver se ele vai se demitir para se candidatar a presidente. E segundo a notícia que está no OKPT, o prazo das candidaturas acaba na quinta-feira. E portanto estou curioso para ver se surge uma candidatura que seja uma alternativa e que seja lufada de ar fresco que o Hóquei Patins precisa para mudar uma vez por todas. Porque esta candidatura do Achas que vai haver? Esta candidatura do Luís Sénica, e ainda antes de conhecer a lista, eu vou dizer já, é uma candidatura da continuidade. As músicas não vão mudar. Vai mudar o presente porque não pode ser aquilo, mas os verdadeiros manipuladores da coisinha toda vão lá continuar todos. Pronto. Portanto, era bom que surgisse uma alternativa credível e que garantisse apoios suficientes para disputar uma eleição renhida, porque a Federação de Patinagem precisa claramente de uma mudança de paradigma. Yeah. Pá, e agora deixamos este, eu até estou aqui à procura da imagem, porque eu queria ler aqui uma passagenzinha. Até vou ler, a malta pode ver aí, que já vai começar a aparecer no ecrã. A admitirmos haver crime no caso concreto, a liberdade de expressão sofreria todo o custo do conflito, pois implicaria o silêncio forçado, a mordaça para quem ousasse ser mais contundente, excessivo, e acabaria por impor um modelo comunicativo que de modo algum é exigível no quadro da ampla liberdade de opinião e de expressão nas sociedades odiernas e no nosso quadro constitucional. Ricardo, numa altura em que o Brasil elegeu um ditador, em que em Portugal exigimos liberdade de expressão, de apoio, o que é que tens para nos dizer sobre esta pequena imagem que nós estamos a ver? Vou pedir ao Bossi que volte a pôr a imagem no ar. O Bossi vai voltar a meter a imagem porque no ar. Porque acho que a malta pode ler o resto, se quiser. Exatamente. E acho que... Isto é um pequeno... Acho que é importante contextualizarmos o que é que estamos aqui a ler. Sim, exatamente. Pronto. Força. O crime do caso concreto é um crime de difamação e o arguido em questão sou eu. Ou seja, a Federação de Patinagem não gostou de uma intervenção que eu tive num programa da BTV. Portanto, isto já foi há bastante tempo. Como sabem, eu não vou à BTV desde julho de 2017. E senti-se no direito de fazer uma queixa.
coube ao Ministério Público desenvolver as devidas diligências, avaliar e arquivá-la, neste caso com uma argumentação muito clara, mas focamos aqui neste parágrafo por alguma razão, ou seja, basicamente a interpretação é que isto era claramente uma tentativa de me calarem. De calarem alguém que teve a coragem, ou se calhar inconsciência, diria eu, de questionar o paradigma, de questionar o que é que estava a acontecer, de denunciar o que estava a acontecer, de apontar às pessoas de uma forma o mais direta possível e clara, dando obviamente uma opinião pessoal e possivelmente incorreta de alguns aspectos, mas a mostrar que havia um ponto de vista do modo como um campeonato foi tirado ao Benfica e... Para nos referirmos aos factos, estamos a Exatamente. falar ou seja, do jogo em Alverca. Se admitíssemos aqui que tinha havido algum tipo de crime na minha intervenção que eu tive na BTV, seria um atentado à liberdade de expressão, o tal silêncio forçado que se fala aqui. Ou seja, a Federação tem que perceber que não, Emanuel, não vou de cana que o processo foi arquivado. Mas a queixa foi arquivada, aliás. Ou seja, isto é só uma prova e uma partida de uma experiência, porque podia estar agora aqui imenso tempo a falar do modo como isto mexeu com a minha vida, no sentido de mesmo estando tranquilo, porque as pessoas que estiveram perto comigo nesta batalha sempre me tranquilizaram e fizeram ver que este era um desfecho muito, muito provável, mas nós só acreditamos até o ver, não é? E até saber que de facto as coisas estavam do nosso lado e, portanto, como o Ferraz está aqui a dizer, que pancada de acórdão, de facto, quando eu li isto senti, ok, tenho consciência tranquila do que eu fiz. Sim. Defendi o Benfica e defendi o que aconteceu ao Benfica de um ponto de vista... A defesa foi justa e acho que estamos numa sociedade de direito, onde há liberdade de expressão, onde é importante as pessoas perceberem que não são imunes à crítica, e o Pedro Coimbra faz exatamente aquilo que eu queria fazer, que é uma federação que teve esta atitude, que é um direito que lhes assiste, não é isso que está em questão. O que é que vai acontecer ao Sr. Cabestany? Certo. Que falou na televisão em direto, nos termos em que foi. Ok, ele se calhar não apontou o dedo aos responsáveis, e o problema comigo foi que eu apontei o dedo aos responsáveis. Porque as pessoas que têm as responsabilidades têm que as assumir. E quem comanda os destinos do Hockey Patins tem que assumir as responsabilidades por tudo o que aconteceu. E a malta está recordada que foi. E nós como adeptos temos a obrigação de... O Benfica faltou à Final Four, houve aquele impacto mediático, houve essa situação toda. A Câmara de Gondomar não achou piada porque pagou para organizar um evento onde não teve lá o Benfica, etc. Portanto, tudo isto, eu apenas quero mostrar isto para as pessoas perceberem que, para já... Também a tua moderação desde esse tempo para cá se deve também um bocadinho a isso. Ou seja, porque não... Sempre foste uma pessoa muito mais espontânea. Também se calhar, obviamente que cresço e tudo isto nos ajuda a aprender um bocadinho, mas também justifica um bocadinho a minha moderação em algumas situações, porque não sabia o que é que ia acontecer e tinha sempre esta incerteza no ar. Mas olha, fica um alerta de que isto pode acontecer a qualquer um, digamos, mas acho que não podemos ter medo, temos que falar, dentro dos limites, obviamente, não é? Isso está em questão, mas perceber que as pessoas, como alguém dizia aqui, se calhar estão muito mal habituadas, e eu referi isso, falamos de órgãos sociais que estão perpetuados no tempo, exato, com muitos maus vícios. E se calhar essa mudança, na minha opinião, é precisa, porque eu já discuti esta questão com pessoas do hóquei e acho que todas estão de acordo com esta situação. Somos uma potência de nacionalidade, temos neste momento um excelente campeonato, mas não conseguimos potenciar as coisas. E tu vês modalidades que têm crescido nos últimos anos dentro de Portugal, se calhar modalidades que têm outra dificuldade ao nível de expressão, e aquela onde Portugal era mais forte, regride.
E voltamos àquela dicotomia do que o futsal e o hóquei em Portugal é topo europeu e nas outras não é. O futsal tem tido, em termos de, não só de clube, mas sobretudo agora da seleção, tem tido um percurso sempre ascendente. Sim. E Portugal foi campeão europeu, e que nunca tinha sido, finalmente, etc. Sim. E tudo isto é uma sequência lógica de evolução. Enquanto no hóquei patins nós regredimos. Quer dizer, temos um campeonato na TVI com transmissões em que um comentador que é assumidamente do Futebol Clube do Porto diz que no Benfica Porto que o Benfica não merece ganhar assim. Ele é um bocado chanfrado, não é? Não é o que grita, é o que comenta mesmo. A implicar que o Benfica estava ali a ser beneficiado pelo árbitro quando não estava. Porque quer dizer, o jogador do Porto perdeu o controle, levou o cartão azul, o colega dele lá um pontapé na tabela, o árbitro teve que dar cartão azul ao outro também. Foi um erro dos jogadores do Porto, foi um desconto dos jogadores do Porto. Mas estas pessoas é que manipulam as opiniões. Claro que sim. Só que depois só interessa ir atrás de alguns e não dos outros. Eu acho que isto não faz sentido nenhum. Estamos em 2018. Foi uma coisa que me entristeceu, foi uma experiência dura também. Mas olha, só nos torna mais fortes. Se há coisa que o Benfica Atlético é um blog livre e sem mordaça. O Conversas é um espaço muito livre e sem mordaça alguma. E tem que continuar a ser assim. Exato. Porque acho que a única forma de trazer os adeptos também de volta para as modalidades e aumentar essa... Exatamente, Carlos, o Filipe era cartão vermelho direto, obviamente. Acho que uma das formas de fazer isso é precisamente com este tipo de projetos e iniciativas em que as pessoas falam abertamente das coisas, sem haver agendas, cartilhas e condicionamentos. E acho que é isso que as pessoas querem, é alguém que debata os assuntos, com toda a liberdade possível e imaginária que pode haver. E alguém que se revejam. Também. Mas eu agora puxar, porque há bocado alguém estava ali a puxar a conversa ao nosso amigo Picado, e ao que aconteceu no Benfica FM. Em que o convidado teve uma opinião sobre, neste caso, sobre as modalidades, completamente dispar da minha, obviamente, e de muita gente. E da minha, sim. Mas isso faz parte, obviamente, da cultura de cada um. E lá está, da liberdade de cada um. Ou seja, não gosta, não tem que ouvir. Mas repara, e o Benfica, meu Benfica é isto. Mas é importante haver o pluralismo. Claro, mas é assim. Mas tu tens de estar disponível para debater, para discutir de uma forma saudável com a pessoa em questão, neste caso que é o Cristiano, que até é nosso amigo. E tu tens é que estar disponível para debater e para discutir. Estás a ver? Faz parte do Benfica. O Benfica é isso. O Benfica é discussão, é debate, é intervenção. Sempre de uma forma saudável. Estás a ver? E o Benfica, este espaço do Benfica Eclético, ou o Conversas à Benfica, ou os outros projetos todos que existam, tem que ser a base fundamental dessa discussão. Estás a ver? Sem as cartilhas. E a malta queixa-se, e a gente está farto de dizer isto. Se vocês se queixam, se vocês acham que estes programas da televisão, destes grandes grupos de comunicação, servem só para manipular, como tu bem disseste, as opiniões, não vejam. Apoiem projetos como este. Partilhem com os vossos amigos, com os outros amigos benfiquistas. Porque nós vimos aqui, damos a nossa opinião, damos a cara, não nos escondemos atrás do boneco, que parece que agora até está muito na moda, não é? Vou-me esconder atrás de uma carapaça e vou opinar e vou insultar. Não, estão aqui duas pessoas que dão a cara, que falam abertamente sobre o Benfica. E eu principalmente, da parte que me toca, levo a liberdade de expressão muito avante, estás a perceber? Levo isso na vida mesmo. E não tolero que alguém tente controlar a minha opinião. Seja ela, que vai ela de acordo à tua ou não. Estás a ver? E isto é para isso que nós temos o Benfica Eclético também. É para isso. Mas ias a dizer? Eu ia dizer que o Gomes fazia aqui um apontamento que era se... Desculpa lá. Força. Que exatamente depois já passou que eu podia voltar à BTV fazer as minhas verdades inconvenientes. A minha saída da BTV não teve nada a ver com esta situação. Atenção. Sim. Tem a ver com uma situação que a BTV sabe do que se trata e é um problema que não é meu, por isso quem o quiser resolver, se o quiser resolver, que eu resolvo. Claro que sim. Mas que fazem falta. Mas a gente também temos de falar sobre isso. Se quiseres,
Pá, eu dou a minha opinião. Se faz falta vozes fora da caixa na Benfica TV, fazem. Agora, pá, comigo não vale a pena... Eu nesse aspecto tenho a minha consciência tranquila porque quando estive lá fiz o melhor que sabia, o melhor que podia, tive bom feedback, tive o feedback das pessoas certas. Porque nem toda a gente se dá ao luxo, percebes? Esta é a grande diferença. É que nem toda a gente se dá ao luxo de sair de um estúdio mais ou menos martelado, estás a ver? Nem toda a gente se dá ao luxo e depois de irem para as relotes, para as bancadas, para os pavilhões de norte a sul, para os estádios de norte a sul, seja o que for, e estar no meio do povo. Porque isso, nem toda a gente, não está ao alcance de toda a gente, estás a ver? E essa é a grande diferença. É pessoas que vêm para aqui, neste caso nós, vamos para aqui falar na boa, pá, pronto, já disse isso, não me quero voltar a repetir, dar a cara e falar sobre o Benfica, não nos escondermos atrás de um teclado ou atrás de um grande poderio comunicacional. Essa é a nossa premissa para um clube livre, estás a ver? De expressão, Exato. de ideias e onde o debate possa ser, fazer parte do dia a dia, estás a ver? Sérgio, Pá, estamos a chegar ao fim, não é? Lembrar a malta que amanhã este direto vai estar disponível também no YouTube. Entretanto, podem irem comentando aí no Facebook, deixem os vossos comentários, que a turma eclética vai-vos respondendo, não é? e do possível? À medida do possível. Relembrar-vos que podem entrar em contacto na caixa de mensagens do Benfica Eclético com alguma ideia ou alguma sugestão que possam ter. Pá, se quiserem participar de alguma forma, nós também arranjamos forma de poderem participar. Vamos nos vendo nos pavilhões de norte a sul, não é? E queres deixar alguma mensagem final? Não, é a mensagem do costume. Sejam militantes, apareçam nos pavilhões, não custa nada, de norte a sul. E em breve quero fazer aqui uma análise, não sei se será neste espaço, será noutro, mas também temos que bater essas questões do que é a militância, do que é o Benfica, do que são as modalidades no universo do Benfica. E aquilo que falámos também um bocadinho hoje, de que forma é que nós adeptos também temos alguma responsabilidade de potenciar isso. Por isso, focando na questão essencial, este fim de semana temos aí o UEFA Futsal Cup, quem puder dar os 25 euros que os dê. Sábado temos um grande jogo de basquete, apareçam no pavilhão do Luz, que vale a pena, Benfica Oliveirense, vale a pena, o Oliveirense é o campeão nacional. E depois no outro sábado, então, aquele jogo europeu de handball, temos de ter aquele pavilhão completamente ao rubro, cheio, para mostrar que o Benfica e os benfiquistas querem mudar também um bocadinho o paradigma da cultura desportiva portuguesa. Já sabem, façam da liberdade de expressão uma premissa da vossa vida, acompanhem-nos aqui e que nós estamos de volta daqui a 15 dias. Viva o Benfica! À frente! Nada de mordaças! Nada de mordaça.